Forçar o esgotamento físico de maneira não natural não é uma boa. Aí você vai dizer assim, mas e aí? E depois os outros? Como é que é com os outros? Cada um tem a sua experiência singular. Não dá para dizer que existe um modus operandi onde acontece sempre essa receita de bolo. Nossa vida não é uma receita de bolo. Nenhum ser humano é uma receita de bolo. Nossa vida é singular. Não existe um ser humano igual ao outro. E a minha percepção também não será igual à outra. E mesmo essas pessoas que trazem essa experiência e narram essa experiência para aqueles que aqui estão, elas às vezes dizem assim, eu consigo perceber nitidamente, eu senti nitidamente, eu vi cores que eu não era capaz de ver com os olhos, eu tive umas sensações que eu não era capaz de sentir com o meu corpo físico. E é curioso que ela, por mais que ela sinta aquilo presente e vivo, às vezes ela tem uma dificuldade ou outra de expressar aquilo que ela sentiu ou percebeu do lado de lá. Por quê? Porque ela não percebeu com o corpo físico. Ela percebeu em espírito, através da manifestação do seu perispírito, interação com o meio, um pouco mais etéreo, e que quando ela traz isso, é difícil ela dizer que viu, que ela sentiu, que ela enxergou, o cheiro, o tato, é muito embotado. E é curioso que a gente, quando percebe isso na própria doutrina espírita, quando Kardec perguntava aos espíritos sobre como era a vida no plano espiritual, como eram as percepções dos espíritos, e o Kardec era muito didático também, né? Ele era professor, ele perguntava assim, podemos dizer que a vida espiritual é assim, assim, assado? O espírito vai se sentir desse jeito ou de outro? Aí os espíritos diziam para o Kardec, dentro da sua pobreza de linguagem, pode dizer que é isso aí, tá? Mas não é bem isso não, é algo além disso. É algo que a gente não vai conseguir trazer esse entendimento, de novo, embotado nos nossos sentidos do corpo físico. Então, olha quanta coisa a gente já percebeu. A gente já percebeu que não há dor depois da morte. A gente percebeu a vida após a morte. A gente percebeu a capacidade de se comunicar com aqueles que já partiram. A gente consegue perceber sensações que vão além do nosso corpo físico. A gente consegue perceber uma visão mais ampliada daquilo que acontece, mesmo não estando fisicamente ligado àquele corpo. Então, essa experiência serve bastante para que a gente traga, mesmo do ponto de vista mais cético, mais científico, mais médico, perceber que não há como negar que existe alguma coisa além do corpo. Eu não sou simplesmente aquele corpo que manipula a vida material e quando aquele corpo para, eu parei. Não, eu não parei. Eu não parei porque eu não sou o corpo, eu sou um ser que utiliza este corpo para que eu possa manifestar esta minha vontade. Aí você fala assim, não, mas tá bom, mas aí o cara voltou, né? O cara voltou e quando volta? E por que eu não digo que esse cara morreu? O cara tinha que ir, o cara tinha que ficar. Naquele momento em que a pessoa passa por aquela experiência, ela não está efetivamente desencarnada, como nós espíritas costumamos dizer. Ela tem sim um afrouxamento dos laços, como acontece no sono, no sonho. Qual a diferença da EQM em relação ao sono, ao sonho, né? Primeiro que a experiência ela é muito mais nítida, porque o seu estado de vigília enquanto espírito está muito mais atento que, por exemplo, na ocasião do sono, do sonho. Você está menos preso às sensações, né? É curioso que tem aquelas pessoas que têm a dificuldade do sono, a apneia do sono, aí vai fazer aqueles exames, bota um monte de eletrodo na cabeça, né? E o pessoal fica medindo, né? Fica medindo toda a atividade, né? Cerebral que acontece no momento do sono mais leve, do sono mais fundo, e quando você está na questão efetiva lá da EQM, nem aquelas linhazinhas aparecem. Ou seja, você está muito disso. mais... E eu tenho isso, tá, Alessandro? Oi? Eu tenho essa dificuldade aí do sono. Meu sono raramente é um sono daquele das pessoas normais, que deita e apaga e acorda descansado no dia seguinte. Meu sono é mais um tormento do que um sono, normalmente. Mas é importante a gente perceber também que o fato das vezes da gente não lembrar não quer dizer que a gente não tenha vivido uma determinada experiência.
fora do corpo. Quando a gente viver uma experiência fora do corpo, não precisa ser ir lá no plano espiritual e voltar, não. Só descolar do corpo e você não ter essa lembrança. Simplesmente não ter essa lembrança. Mas é possível, mas como eu falei também, existe uma série de condições físicas, né, que façam com que você tenha, por exemplo, dificuldade para dormir. Né? Se você tem dificuldade para dormir, é bem possível que você, de maneira análoga, tenha alguma dificuldade também em passar por esse fenômeno de desdobramento, vamos dizer assim. Né? E é curioso que a gente começa a perceber outras coisas também. Né? Por exemplo, a vida, ela precede o organismo físico. Então, não apenas existe vida após a morte, como acaba existindo vida antes da morte. Olha outra conclusão interessante. Se eu consigo ter uma morte clínica e consigo ainda me manifestar de alguma forma e consigo até voltar para esse corpo, é sinal de que eu não preciso desse corpo para viver. Olha que coisa interessante. Eu preciso desse corpo, sim, para me manifestar no mundo material, enquanto encarnado, durante esse tempo de vida, mas eu não preciso dele, efetivamente, para permanecer vivo. Logo, um pouco mais filosoficamente, eu começo a pensar o seguinte: é sinal de que talvez eu tivesse vivo antes mesmo dele. Olha que coisa interessante também. E aí, traduzindo para aqueles que efetivamente chegam ao momento da morte efetiva, né? Como é que o cara, depois que morreu mesmo? O que acontece? Acontece que aqueles elementos que nós falamos no início, espírito e perispírito, não estão mais presentes. E o que sobra naquele corpo quando sai espírito e perispírito? Você tem ali no primeiro momento alguma vitalidade, alguma energia que mantém, por exemplo, o corpo quente por algum momento. Essa energia se dissipa, o corpo vai se enrijecendo, vai ficando mais frio, aquela vitalidade se esvai e o corpo se decompõe. Por que o corpo se decompõe? Porque o elemento que fazia todo esse conjunto de órgãos, tecidos, tudo isso está unido, tudo isso traduzido numa unidade que nós chamamos de indivíduo, corpo humano, não se faz mais presente. E quando esse elemento de união não se faz mais presente, ele naturalmente se dissocia. Então, o que a gente tira disso também? Tira que eu precisava, desde o começo, ter o espírito e o perispírito para formar um corpo. Olha que interessante. O meu corpo é um molde que vai se formando desde o momento da concepção, né? A gente já conhece isso, a gestação e tudo mais. O meu perispírito vai se adequando a esse corpo, ou melhor, este corpo também vai se adequando a esse perispírito, de maneira em que eu tenha uma formação, um desenvolvimento fenóptico, vamos chamar assim, ou seja, eu tenho uma aparência, no caso aqui, de um ser humano adulto. Então, no primeiro momento em que eu desencarno, ou mesmo que eu não desencarne, mesmo que eu tenha a minha EQM, eu vou ter a minha aparência associada a esse corpo, porque eu estava intrinsecamente ligado ao corpo físico, espírito e perispírito. Então, é natural que ao meu desencarne eu tenha a aparência, no primeiro momento, do corpo físico. E aí a gente fala assim, eu quero mudar a minha aparência. O cara faz uma plástica, troca o nariz de lugar, mexe um pouquinho na orelha. Eu tenho que trabalhar o meu corpo físico. Então, só que do lado de lá, eu vou trabalhar o meu perispírito. E é curioso também que nas experiências de quase morte, mesmo essas crianças que veem às vezes uma avó que às vezes ele nem conheceu, ele fala quando volta, eu vi essa pessoa da foto. Mas essa pessoa da foto parecia mais nova. Por quê? Porque eu não tenho mais aquele corpo velho, doente e que ficou. Eu posso adequar o meu perispírito, eu posso adequar a minha aparência espiritual a uma outra forma. É claro, como eu estava mais acostumado com essa forma que eu hoje estou chamando de Alessandro aqui, é natural que eu queira parecer alguma coisa com Alessandro.
Quem sabe eu consiga pelo menos ter um pouco mais de cabelo, né? Aparentar mais ser um pouco menos careca, né? Mas é um desafio, né? Mas a gente percebe que o perispírito também não precisa estar preso à aparência do corpo após desencarnado. Outra informação interessante que você tira da própria EQM. Ou seja, essas narrativas traduzem experiências de gente que está lá, está numa nova condição, está numa condição que não estava mais associada às mazelas do corpo físico. Olha que riqueza de detalhe do ponto de vista espiritual a gente consegue tirar desse tipo de narrativa. E como eu falei, é uma narrativa cada vez mais comum na medida em que a própria medicina consegue trazer essas pessoas antes que elas partam de vez. E isso sempre existiu, né? Sempre existiu. Claro que a gente tem mais recursos, né, do que a gente tinha no passado. Alguém vai dizer assim, mas Lázaro, lá atrás, está lá nas passagens bíblicas. Não, Lázaro teve um fenômeno essencialmente cataléptico. E é interessante que, mesmo diante daquela parada dos sentidos lá no córtex cerebral, você ainda não está totalmente morto, vamos chamar assim, né? Quando você tem a interrupção do entroncamento cerebral, realmente, aí já foi, né? E é curioso que, falando já até sobre doação de órgãos, que você, durante os primeiros momentos, são capazes até de tirar aqueles órgãos, por exemplo, para fazer um processo de doação, ou seja, ainda existe um tempo hábil, né, em que você tem uma vitalidade daquele corpo, onde aquele órgão não perdeu a sua capacidade funcional, de maneira que ele possa ser aproveitado de uma outra forma, né? Ou seja, hoje em dia a medicina tem protocolos muito mais claros, né, para dizer o seguinte, não, ele morreu mesmo, então aqui já foi e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, tudo isso que nós falamos aqui, ainda hoje é um caminho nebuloso para a medicina, né? Porque as pessoas trazem experiências que são comprovadas. Por isso que eu falei, quanto mais cético, melhor. Se for o Alessandro passar por uma EQM, eu vou chegar aqui, vou trazer um monte de narrativa para vocês. Mas o Alessandro é espírita, isso aí está muito consciente dele. Então, o mais interessante é exatamente quando a pessoa é cética. A pessoa não acredita em nada, mas depois que ela vivencia, aquilo é ela vivendo. Não tem como dizer que não. Não tem como dizer que aquilo não existiu. Mesmo que você não acredite nela, cara, para ela aquilo ali foi vida pura. Vida pura fora do corpo. Então, algumas conclusões que a gente acaba tirando, né, dessas experiências, né, que a gente já falou pra caramba aqui, né? Somos mais que um corpo. Ou seja, o corpo é um instrumento apenas de manifestação enquanto na vida encarnada. Se eu não estiver mais na vida encarnada, o meu veículo de manifestação será outro. Aquilo que dentro da doutrina espírita chamamos de perispírito. Em outras formas de trabalho, de estudo, você pode ouvir como psicossoma, corpo espiritual e por aí vai, mas nós estamos falando essencialmente da mesma coisa. Por isso que eu digo, a gente não pode se perder nas palavras. O mais importante é a gente perceber que essas coisas são fatos inerentes. Outra coisa interessante é que existe uma memória extracerebral. Se o seu corpo não estava funcional, todas essas lembranças do que aconteceu nesse período da EQM, elas não estão registradas no seu corpo. Logo, quem está com essas lembranças é você em essência. Por isso, no dia que você desencarnar, o seu corpo vai ficar e todas as suas experiências irão com você. E aí tem várias narrativas, né? Tem gente que vai dizer que passou um filme para ela em que ela viu a vida dela inteira, coisas que ela tinha esquecido. Nada. Absolutamente nada daquilo que você viveu está esquecido. Seja nessa vida ou em vidas passadas. Tudo isso acontece dentro de você, está registrado dentro de você. E aí, né, tem aquelas narrativas no plano espiritual, né, em diversos livros psicografados e tudo mais, em que a pessoa fala: aí trouxeram para mim os registros e tudo aquilo que aconteceu na vida passada para eu entender de por que eu passei por isso nessa última. Na verdade, aquilo não é um passe de mágica. Aquilo tem que estar registrado em algum lugar. E aquilo está registrado em você.